Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 24 de junho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos o nosso planejamento nesse sábado às 16 horas no Campeonato Brasileiro, o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Um jogo onde o Corinthians, pelo menos nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, um pouco adiantado, o Corinthians ainda não conseguiu somar nenhum ponto fora de casa. O Corinthians teve o clássico alvinegro contra o Santos, eu não sei quanto foi o jogo porque eu tô gravando um pouco antes, mas nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o Corinthians não conseguiu vencer e nem somar nenhum ponto fora de casa. 5 jogos, 5 derrotas, 2 gols marcados, 11 gols sofridos. É uma campanha inicial do Corinthians fora muito fraca. Mas antes da gente falar um pouquinho do Atlético Paranaense, a cotação do Atlético é 2, a gente tem que entender um pouco o contexto desse jogo no cenário de calendário. Esse jogo vai acontecer no sábado, dia 24, e o Atlético Paranaense tem um jogo contra o Alianza Lima na terça-feira pela Libertadores. Porém, deixa eu colocar aqui na tela para vocês o gráfico. Aqui o Atlético Paranaense já está classificado, mas ele não está classificado definitivamente em primeiro, porque o Galo vai enfrentar o Libertad no Paraguai. O Atlético Mineiro pode talvez até ser eliminado da Libertadores, dependendo do saldo de gols, mas a tendência, pelo nível das equipes, é que o Galo também possa vencer o jogo no Paraguai. Se vencer o jogo, o Galo poderia chegar aqui numa pontuação que ultrapasse, o Atlético Paranaense. Com isso, esse jogo contra o Alianza Lima, já eliminado o Alianza Lima, passa a ser importante. Só que, como é um time eliminado, que provavelmente não vai criar tanto problema, é provável que o Atlético Paranaense consiga também vencer para garantir a primeira colocação. Então, eu vou partir do pressuposto que esse jogo contra o Alianza Lima, ele não vai interferir tanto no calendário do Atlético Paranaense. Ele não vai fazer com que o Atlético Paranaense tenha talvez uma alteração, uma escalação um pouco mista, poupe alguns jogadores, tá bom? Porque não faria muito sentido, já que dentro do Campeonato Brasileiro, dentro de casa, ele tem uma campanha tão sólida, A gente olhar aqui dentro de casa, o Atlético Paranaense tem 4 vitórias e 1 empate em casa, uma equipe que só perdeu aqui para o Grêmio. Então é um jogo que, no contexto de calendário, eu não acredito que o Atlético Paranaense vá poupar alguém ou fazer, assim, talvez uma divisão de atenção por conta dos jogos da Libertadores ao longo da semana. Por isso, acredito um Atlético Paranaense muito forte com o apoio da torcida dentro de casa. O histórico não é muito favorável para o Atlético Paranaense, tá? Se a gente buscar aqui os jogos do Atlético Paranaense na arena contra o Corinthians, a gente vai achar uma vitória do Atlético Paranaense somente em 2018, tá? O Corinthians é uma equipe que vence lá com frequência. E é curioso porque não é comum das equipes do Sudeste se darem bem lá na casa do Atlético Paranaense. Pelo contrário, pelo menos aqui, eu moro no Rio, as equipes do Rio, quando vão lá, é só porrada, é só cacete. O Corinthians consegue, mesmo com vitórias ali por 1 gol de diferença, geralmente consegue alguns resultados. Porém, essa fase do Corinthians, especificamente, é uma fase muito complicada, tá? Não sei se o time conseguiu vencer ou não equipes do Santos, não sei se empatou, mas essa fase é muito complicada. Os últimos jogos do Atlético Paranaense dentro de casa, essa derrota para o Grêmio. De resto, vitória contra o líder Botafogo, vitória contra o Flamengo de virada, vitória contra... Contra o Botafogo de novo. Uma foi Copa do Brasil, também foi virada. Uma foi Campeonato Brasileiro por 1-0, vitória contra o Libertad, vitória contra o Curitiba no Atletiba. Enfim, é uma equipe, vitória contra o Galo na Libertadores, é uma equipe muito sólida dentro de casa, tá? O Corinthians fora de casa, eu acho que os números dizem por si só, tá? Realmente é uma fase muito complicada do Corinthians. Vamos dar uma olhada assim, falando em números. O Corinthians saiu na frente em apenas 20% dos jogos que fez fora de casa. É uma equipe pouco confiável em relação à iniciativa, pelo menos tem sido assim. Só que o Atlético Paranaense também não é o primeiro a marcar com muita frequência. Se a gente lembrar o jogo contra o Curitiba, ele teve que virar o jogo contra o Flamengo, ele teve que virar o jogo.
Então acaba sendo uma equipe que também não consegue, mesmo muito forte dentro de casa, não consegue sair tanto na frente do placar. Então para você que é trader, já dá para colocar um pouco ali as barbas de molho. Porém, é uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa, isso mostra recuperação, mostra empenho, muita força, e ficou sem sofrer gol em quase 40% dos jogos. O Corinthians sofreu gol em todos os jogos que disputou fora e falhou em marcar em 60% deles. A discrepância de ataque e defesa aqui é bem relevante, e o primeiro tempo do Atlético Paranaense, apesar de não ser um hiper time com muitas vitórias, acaba sendo melhor do que o Corinthians. O segundo tempo é ainda melhor. O Atlético Paranaense consegue ter muito mais gols marcados do que sofridos e muito mais vitórias, e o Corinthians passa a quase 80% de derrota. O time do Atlético Paranaense é muito forte no jogo aéreo, nos escanteios, nos cruzamentos para a área, nas faltas de longa distância, eles sempre conseguem arrumar boas jogadas de cabeça. E uma característica muito importante, principalmente se você é um trader e vem para trabalhar esse jogo no mercado de match odd. Na maioria das vezes, quando ele está em vantagem no placar ou quando o jogo está empatado, ele gosta de atrair o adversário para o seu campo para conseguir jogar em velocidade. É assim que você vai ver na maioria das vezes o Atlético Paranaense marcando seus gols, roubando bola no seu campo defensivo e acionando velocidade, em transição em velocidade, para poder buscar o gol, ou às vezes em jogadas de cabeça, né, de bola parada. Com isso, para você que é trader, é um cenário mais complexo para você buscar talvez um layer para a equipe em campo no Corinthians, ou um back propriamente o Atlético Paranaense, porque não é uma equipe que vai ter posse de bola de 70%, vai rodear a área do adversário, vai se impor, vai ser uma equipe que vai jogar muito no erro do adversário. Muito provavelmente o Corinthians, precisando somar ponto fora de casa, não venha muito afoito para se expor, vai jogar talvez mais compacto, tentando chamar o Atlético Paranaense para cima também. Então pode ser um jogo ali de indecisão, pode ser um jogo onde a bola circule mais no meio campo, com muito erro de passe, com muito nervosismo. Então pode ser um jogo difícil de leitura, tá? Talvez fique um jogo melhor para se operar quando a gente tiver provavelmente uma equipe na frente, de preferência o favorito, porque aí você já sabe como que ele vai agir. Ele vai provavelmente chamar o Corinthians para cima. O Corinthians, nesse cenário, se tiver atrás do placar, vai estar desesperado em busca de ponto e vai tentar jogar no erro do adversário, tá bom? O Atlético Paranaense não é uma equipe que costuma ficar fazendo placar muito elástico, tem muitas chances, mas não aproveitam todas, tá? Então é uma equipe um pouco mais contida, que se preocupa na maioria das vezes em proteger o resultado ao invés de ficar contra-atacando o tempo todo, mas obviamente deve sobrar espaço se esse cenário do Corinthians atrás do placar se repetir. Lembrando, historicamente falando, não costuma ser um jogo muito over, tá? 1-1, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0. Então reduz aqui um pouco as suas expectativas. Se você é punter, você pode trabalhar talvez com esse cenário de under goals. A gente tem aqui o menos de 3.5 gols pagando muito pouco, próximo de 1,14. Se você quiser ser mais ousado, talvez o under 2,5 pagando 1,50, 1,55. Eu não gosto muito de trabalhar o mercado de under, não vou te indicar o over aqui também. E você pode pensar em alguma coisa a favor do Atlético Paranaense. Você tem a opção do DNB, ou seja, o empate anula a aposta pagando próximo de 1,50 ou 1,45, a favor do CAP, obviamente. E você também pode buscar talvez uma situação um pouco mais ousada, que é o menos 0,25, pagando próximo também de 1,80, 1,75. Significa que se o CAP empatar o jogo, você perderia metade da stake. Lembrando, considere na sua precificação que o Corinthians, quando vai até o campo do Atlético Paranaense, e poucas equipes conseguem isso, geralmente o Corinthians consegue pelo menos somar ponto, tá? Nos últimos jogos, desde 2014, o Atlético Paranaense jogou contra o Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Somente em 3 situações o Atlético Paranaense conseguiu vencer. Porém, nesse recorte da história, a gente tem, pelo menos nesse campeonato, o Corinthians muito mal fora de casa e o Atlético Paranaense, mais uma vez, fazendo valer muito bem do seu mando de campo. Às 16h15, na Islândia, o melhor time por enquanto, o Víkingur Reykjavik, enfrenta uma equipe que eu não vou usar pronunciar, porque realmente eu não sei se eu vou falar correto, Tarnan, vou ficar só com visitante, tá bom? O Víkingur Reykjavik tem 10 vitórias em 12 jogos até o momento e dentro de casa são 6 vitórias em 7 jogos, 5 gols sofridos e 17 gols marcados. O adversário visitante está na 10ª colocação com nenhuma vitória fora de casa, um empate e 4 derrotas, sofreu o dobro de gol que marcou. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue, por meio das cores verdes e vermelhas principalmente, identificar aqui essa discrepância. Olha só que curioso, o time adversário ele não saiu na frente em nenhuma situação fora de casa, das 5 que disputou, e o time do Víkingur Reykjavik foi o primeiro a marcar em 86% dos jogos. Isso é muito bom
para você que vem trabalhar talvez uma leitura de trade, né? Uma leitura de jogo. Você busca essa imposição, uma estabilização do mercado. Isso provavelmente não é certeza pelos números, mas isso pode vir a se repetir de novo, tá? Foram 17 gols marcados, como eu falei, e 4 do adversário, e a gente vê um primeiro tempo muito sólido da equipe do Vikingur, com 71% de vitória, nenhuma derrota, 9 gols marcados e 1 gol sofrido. E aqui o time adversário, por mais que não tenha uma derrota tão alta, 40%, mas é uma equipe que não marcou nenhum gol e sofreu 3. Então dá para você, fica de olho no primeiro tempo para ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar esse back favorito, tá bom? No trade. No segundo tempo eu já tenho uma queda da equipe do Vikingur Reykjavik, principalmente em relação ao número de gols sofridos, continua marcando mais, continua vencendo mais, e eu também tenho um pouquinho de melhora do adversário, começa a marcar um pouco de gols, não passa o número de gols sofridos, mas pelo menos tem um número de gols marcados um pouco maior. As bolas aéreas parecem ser armas das duas equipes, o número de gols de escanteio do Vikingur Reykjavik impressiona, dos 5 gols de cabeça que a equipe marcou, 5 foram marcados de escanteio, tá? Historicamente falando, vamos dar uma olhada aqui como é que é o histórico dos dois. Não me parece um adversário tão fácil, tá? O Vikingur Reykjavik venceu as últimas 2, porém, ficamos um tempo aqui sem ter vitória do favorito. Quando a gente filtra só dentro de casa, a gente teve algumas vitórias do Vikingur Reykjavik, mas também o adversário conseguiu vencer com alguma frequência, tá? Nesses últimos 10 jogos, somente 3 vitórias do Reykjavik. De todo modo, com essa cotação de 1,53 e com aquele bom primeiro tempo que a gente viu aqui no PDF de apoio, se você é trader e esse mercado for a live e tiver uma liquidez interessante, eu aconselho você pelo menos a consultar, se tiver uma stream, para você trabalhar esse back favorito no primeiro tempo, tá? Desde que o Vikingur consiga impor o seu jogo, ou até mesmo talvez um leia a pior equipe em campo aqui ao adversário. De novo, desde que eu tenha uma imposição. Não dá para ir só pela força da camisa aqui, caso você seja trader. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Vikingur Reykjavik. Eu não vou te indicar alguma coisa muito esticada de handicap, porque o adversário não é bobo, pelo menos no confronto direto. É bobo no campeonato, mas no confronto direto não me parece ser tão bobo assim, tá? Então acredito numa vitória do Vikingur Reykjavik, talvez essa vitória seca possa ter valor por aqui, tá? Se você quiser, talvez, colocar um pouco de dificuldade no handicap para poder buscar uma cotação um pouco mais alta, talvez aqui um menos 0,75 significa que se o Vikingur vencer por 1 gol de diferença, você ganha metade. Mas, sinceramente falando, eu acho que essa vitória aqui nos 90 minutos já pode ser interessante. Se você tiver muito receoso, talvez esse empate anula, pode ser também uma boa opção. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro, o Fluminense dentro do Maracanã recebe o Bahia. De novo, vou fazer uma ressalva aqui. Estou gravando esse vídeo com uma antecedência maior por conta de uma viagem pessoal. E isso faz com que eu não saiba ainda quanto é que foi o jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro também no Maracanã. Então, nesse momento, a gente ainda está na rodada, na 11ª rodada, né? Vai acontecer ainda o jogo contra o Atlético Mineiro, mas esse jogo já é da 12ª rodada. O que que interfere nessa análise, Theo? Por que que você está falando isso? Porque esse jogo vai acontecer no dia 24 e no dia 27 o Fluminense tem um jogo muito importante contra a equipe do Sporting Cristal. E esse jogo, ele é tão importante que existe um mundo onde o Fluminense pode ser eliminado da Libertadores. Vamos voltar para cá. Ó. Eu vou abrir um pouquinho aqui a fase de grupos da Libertadores e vou mostrar para vocês como é que tá essa situação. O Fluminense, ele tá com 9 pontos na liderança do grupo. O Sporting Cristal, que venceu surpreendentemente o The Strongest com um homem a menos em campo, ele conseguiu chegar a 7 pontos. Tá aqui, ó. Tava procurando a vitória do Sporting Cristal fora de casa. Eu tinha como, assim, uma grande convicção de que o Sporting Cristal iria se complicar contra o The Strongest. E olha só como é o futebol, né? The Strongest conseguiu vencer o Fluminense, vencer o River e perder para o Sporting Cristal. Isso fez com que o The Strongest tivesse remota chance de se classificar. Ele vai ter que vencer o River lá na Argentina. Porém, o grande problema do Fluminense é exatamente o Sporting Cristal, que é um confronto direto. Se o Fluminense perde para o Sporting Cristal no Maracanã, e existe um mundo onde isso acontece, tá? Por mais difícil que seja, o Sporting Cristal iria a 10, o Fluminense permaneceria com 9 e o River Plate poderia chegar a 10 também, vencendo o The Strongest. E vamos ser sinceros, o The Strongest fora de casa, de The Strongest ele não tem nada, né? Com perdão da piada. Então existe um mundo onde o Fluminense é eliminado em casa no Maracanã na Libertadores. Eu espero que não, tá? Eu espero que isso não aconteça. E eu imagino que o Fluminense tem time para vencer, assim como venceu o The Strongest, assim como deu um cacete no River. Eu imagino que o Fluminense, que venceu o Sporting Cristal lá no Peru, tenha convicção, tenha muitas condições de vencer o Sporting Cristal dentro de
casa, inclusive a cotação do Fluminense, deixa eu ver se já abriu. Já abriu, olha só, 1,18 é a cotação do Fluminense. Mas, gente, não existe certeza no futebol. Isso aí vocês podem ter certeza que não existe certeza no futebol. Não dá pra gente cravar nada. Então, existe um mundo onde o Fluminense tenha que se focar nesse jogo contra o Sporting Cristal para não, vamos dizer assim, jogar essa temporada da Libertadores no ralo. O Fluminense fez uma excelente Libertadores, por mais que tenha tido dificuldade contra o River fora, contra o The Strongest lá na altitude, e isso aí uma maioria dos times brasileiros tem, ele ainda pode ser eliminado. Então, eu fico com um pouco de receio na hora de fazer esse planejamento com o jogo do Bahia, porque realmente é um jogo muito importante. Não sei se você concorda comigo. Mas o mercado já está completamente enviesado no Fluminense contra o Sporting Cristal, já colocou uma cotação ali de 1,18, 1,20, e é mais ou menos por aí a discrepância tática, tá? Só que, vamos ser sinceros, futebol tudo pode acontecer, tá bom? É aquela frase que eu gosto de falar. O improvável é diferente do impossível. É muito improvável que o Fluminense perca no Maracanã para o Sporting Cristal e seja eliminado, mas não é impossível, tá bom? Com essas informações sendo postas, vamos à nossa análise de Fluminense e Bahia, uma cotação do Fluminense no Maracanã próxima de 1,60. Justo, né? Pelo que o Fluminense fez até o momento dentro de casa. Se a gente puxar a classificação, o Fluminense é o 5º colocado e tem uma campanha dentro de casa de 3 vitórias em 4 jogos, está invicto ainda no Maracanã. E o Bahia, fora de casa, tem uma vitória apenas, venceu a equipe do Vasco no início do campeonato por 1-0, jogando de maneira recuada, aquele jogo onde ele se protegeu muito mais ali para tentar fazer um golzinho, conseguiu fazer, tomou 7 gols e marcou apenas 2. No overall, o Bahia tem 2 vitórias em 10 jogos e é a 15ª equipe do Campeonato Brasileiro. Utilizando o PDF de apoio, de novo, através das cores, a gente consegue ver um Fluminense muito sólido. Foi o primeiro a marcar em quase 80% dos jogos. O Bahia já não tem tanta iniciativa assim. O Fluminense não deixou de marcar em nenhum jogo dentro de casa. Já o Bahia falhou em marcar em 60% dos jogos fora de casa. As duas equipes não sofrem tantos gols, tá? A diferença é que o Bahia sofreu mais gols em um único jogo. Contra o Flamengo, se eu não me engano, tomou 3. Contra o Cruzeiro, tomou 2. E aí isso aumenta o número de gols sofridos, tá? Já o Fluminense, também uma média aqui de quase 40% ou 50% dos jogos sem sofrer gol, sofreu apenas 2 dentro de casa. O primeiro tempo do Fluminense, ele é superior, mas o Bahia não fica tão atrás assim. O número de derrotas do Bahia é até um pouco menor no primeiro tempo, mas o Fluminense venceu mais e marcou mais gols. No segundo tempo eu já tenho uma discrepância maior, eu tenho um Fluminense muito mais forte, muito mais sólido, com bem mais vitórias, e o Bahia com nenhuma vitória e 60% de derrota, não tendo marcado nenhum gol no segundo tempo e tendo sofrido 5. Lembrando, estamos no início do campeonato ainda, tá? Então é muito difícil a gente cravar isso aqui como certeza absoluta. Se você é um trader, muito cuidado com o jeito que o Fluminense vai se comportar por aqui, porque se você criar um viés em cima do que o Fluminense está fazendo no Campeonato Brasileiro, principalmente dentro de casa, e você esquecer o jeito que o Fluminense joga, você pode ter um problema. O Fluminense, ele gosta muito de sair jogando desde a sua área, desde o Fábio, o goleiro. Isso pode significar o seguinte: o Fluminense, ele é plenamente capaz de tentar atrair o Bahia para o seu campo para poder criar as melhores jogadas de perigo, já que muito provavelmente o Bahia vai tentar fazer um jogo mais compacto, assim como fez contra o Vasco no São Januário, quando venceu por 1-0, tá? Então o Fluminense deve tentar atrair o Bahia para cima para jogar de uma maneira talvez um pouco mais reativa, né? Com aquele toque de bola arriscado, mas obviamente quando dá certo, ele leva muito perigo. Isso dificulta. Para você que vê uma odd de favorito próximo de 1,60, o que você busca se você é trader? Tranquilidade. Você quer imposição, você quer posse, você quer o time com linhas altas, compactando o adversário, empurrando o adversário para trás. E geralmente o Fluminense não faz muito isso. O Fluminense, ele vai tocar a bola com muita velocidade, às vezes numa situação de risco, para atrair o Bahia para o erro e, obviamente, gerar espaço. Então, para você que é trader, pode ser um jogo mais arriscado, tá bom? Podemos ter momentos do jogo, recortes do jogo onde o Fluminense é melhor para que você consiga trabalhar um mercado estabilizado, seja a favor do Fluminense ou contra o Bahia? Podemos, mas aí você tem que esquecer o seu viés, abrir a stream do jogo e fazer a sua leitura para procurar esses momentos, beleza? Se você é Panther, dado a informação do jogo contra o Sporting Cristal e o mercado já está bem enviesado nesse favoritismo, e sabendo que o Fluminense é um muito mais time que o Sporting Cristal, mas que coisas ruins podem acontecer, e o futebol tá aí para mostrar isso pra gente, tome um pouco de cuidado na hora de fazer a sua precificação, não estica muito a corda. O Fluminense é muito favorito
realmente para vencer, mas não estica muito a corda. Nos últimos jogos, aliás, historicamente, nos últimos jogos entre Fluminense e Bahia, eu acho que eu estipulei aqui 15 jogos que aconteceram desde 2000, tá? Se não foram 15, foram menos, ó. 3, 6, 9, foram 12 jogos, vai, que eu consegui encontrar aqui desde 2000. O Bahia só venceu o Fluminense uma vez no Maracanã, ou no Rio de Janeiro, tá? Ou seja, um histórico que prevalece muito o Fluminense. Inclusive tivemos apenas 1, 2, 3 empates. O restante dos jogos o Fluminense venceu. Raras são as goleadas. Uma só, 4-0 aqui. De resto, jogos com no máximo 2 gols de diferença. Eu acho que um gol de diferença já é muito suficiente para o Fluminense aqui. Tá? Então, se você for trabalhar uma situação de vitória do Fluminense, você pode trabalhar essa vitória seca, né? Ou trabalhar uma situação talvez de um 0,25, mas eu acho que essa cotação do 0,25 vai estar um pouco esmagada aqui, ó, próximo de 1,40. O 0,25 vai tirar metade da sua stake caso esse jogo termine empatado. Para você ter lucro no handicap asiático 0,25, o Fluminense tem que vencer o jogo por qualquer placar, tá bom? Então pode ser uma opção, ou um 0,25 do Fluminense, se você ficar um pouco receoso por conta desse jogo do Sporting Cristal, ou essa vitória seca do Fluminense. Existe um mundo onde o Bahia vence, tá? Não confie tanto no histórico. O histórico tá sempre aí, o tabu tá sempre aí para cair. Mas se o Bahia jogar muito recuado, ele realmente pode dificultar a vida do Fluminense, ele pode empatar esse jogo, ou talvez fazer um gol ali traiçoeiro no contra-ataque, mas o Fluminense tem time, e é um time que envolve muito o adversário para vencer o Bahia, então eu gosto de pensar tanto nesse menos 0,25 quanto nessa vitória seca do Fluminense. Não vou te indicar mercado de gols, porque historicamente a gente viu que é um jogo mais tenso, um jogo mais truncado. O Fluminense quando vence, e ele vence mais, né? Ele vence geralmente por no máximo 2 gols de diferença. Às 18h30, ainda no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, que é um dos melhores visitantes da competição, vai enfrentar o Fortaleza, lá no Castelão. A cotação do mercado aqui é completamente dividida, né? O mercado dá um pouquinho de favoritismo para o Fortaleza pelo fato de ele jogar dentro de casa, mas realmente é um adversário muito complicado, e o mercado, na minha opinião, está certo aqui em dividir as suas expectativas. Porém, vamos o nosso detalhe desse jogo. Quando a gente vai no calendário do Atlético Mineiro, como eu falei para vocês, eu não sei quanto é que foi o jogo contra o Fluminense, no dia 27, terça-feira, assim como o Atlético Paranaense joga Libertadores, o Atlético Mineiro também. E esse é um jogo muito importante para o Atlético Mineiro, porque é um jogo que envolve a questão de classificação. Vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada na classificação desse grupo, que é o grupo... não me lembro qual é o número do grupo, mas tudo bem, não tem problema. Olha só, o Atlético Paranaense já está classificado, aqui falta definir se ele vai em primeiro ou em segundo. E o Atlético Mineiro, ele precisa vencer o Libertad, ou pelo menos empatar para garantir a sua classificação. Se empatar, teoricamente se classificaria em segundo, imaginando que o Atlético Paranaense deva vencer o Aliança Lima. Se vencer e o Atlético Paranaense empatar, ele se classifica em primeiro, né? Olha como é importante uma vitória. Porém, o Atlético Mineiro, existe um mundo, assim como eu falei do Fluminense, existe um mundo onde o Atlético Mineiro não se classifique, onde ele é excluído da competição, onde ele é eliminado. Por quê? O Libertad, ele pode chegar a 9 pontos, ele tem 6. Se ele vencer o Atlético Mineiro, ele vai a 9, os dois empatam em 9. Porém, a disputa direta, né, se os dois times terminarem com a mesma pontuação, a diferença de gols, tá? A diferença de gols será utilizado como o critério de desempate. E vamos aqui, ó. O saldo do Atlético Mineiro é de 2 gols positivo. E o saldo do Libertad é de menos 1 gol, obviamente negativo. Aí você pensa, pô, o Atlético Mineiro tá tranquilo. Só que qual que é o problema? Imaginando que o Libertad vença o jogo, existe esse cenário, né? Cada gol que o Libertad fizer é um saldo a menos no Atlético Mineiro e um saldo a mais no Libertad. Então vamos supor, o jogo tá 1-0 pro Libertad. O Libertad vai estar com saldo 0, porque ele tá com menos 1 agora, e o Atlético Mineiro iria de mais 2 para mais 1. Ainda se classificaria o Atlético Mineiro. Se o Libertad vencer por 2-0, o Libertad iria para um saldo mais 1 e o Atlético Mineiro ficaria com saldo 0. E nesse caso, o Libertad passaria. Olha que curioso. Então, se o Libertad vencer o Galo por 2 gols de diferença, o Libertad se classifica em segundo lugar, porque ele alcançaria 9 pontos, não dá para passar o Atlético Paranaense, e eliminaria o Atlético Mineiro, né? Colocaria ele na Libertadores de forma forçada. Então, existe um mundo. E viajar de Minas para enfrentar o Fortaleza já é uma viagem teoricamente longa, e você depois tem que ir do sábado para terça-feira para o Paraguai enfrentar o Libertad.
não é fácil. Por isso que existe aqui talvez uma oportunidade da gente olhar para esse jogo com um pouquinho mais de carinho para o lado do Fortaleza. O Fortaleza, vamos dar uma olhada na situação do Fortaleza também, para também não ser injusto, tá? O Fortaleza, os próximos jogos do Fortaleza, ele enfrenta o Palestino fora de casa na Sul-Americana. Vamos dar uma olhada como é que tá o sistema aqui de grupos da Sul-Americana. Onde é que tá aqui? É o grupo H, lá embaixo. O Fortaleza, ele já está classificado para as oitavas de final. Ele não vai ter que passar por um playoff, ou seja, uma equipe que enfrenta as equipes que descem em terceiro lugar da Libertadores para depois chegar no... Não, Fortaleza já está nas oitavas. Por quê? Porque ele conquistou 4 vitórias em 5 jogos. É uma campanha excepcional, só perdeu aqui para a equipe do Estudiantes de Mérida, não confunda com merda, e obviamente foi um jogo onde o Fortaleza já chegou classificado. Então, não houve nenhum problema do Fortaleza no grupo e o Fortaleza já está classificado. Por isso, o Fortaleza pode se focar completamente no Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra o Cruzeiro, eu não sei quanto é que foi. Eu tô gravando antes, mas é um jogo difícil pro Fortaleza, tá? Só que, dentro de casa, o Fortaleza tem. No geral, ele tá em 11º, só que em casa ele não perdeu nenhuma partida. Ele tem 2 vitórias e 3 empates. Tudo bem, tem mais empate que vitória, mas não perdeu nenhuma, tomou apenas 3 gols. E fora de casa, o Galo é o melhor visitante da competição, pelo menos ainda é. Ainda vai enfrentar o Fluminense, né? Porém, o Galo tem essa situação. Trocou de treinador, tem que se classificar na Libertadores, é muito importante, tá? Pro desempenho na temporada, quando uma equipe faz um planejamento, quando o Atlético Mineiro cai num grupo com o Libertad, com a Alianza Lima, com todo respeito, o Atlético Mineiro tem que se classificar. Então já é programado no planejamento uma classificação. O dinheiro está contado já, tá? Então é muito provável que a gente tenha um Atlético Mineiro de olho na Libertadores. Não estou dizendo que ele vai abandonar o brasileiro, mas ele está de olho, muito de olho na Libertadores. Ele não pode perder por 2 gols de diferença. Ele pode empatar, ele pode perder por 1 gol, mas não por 2 gols de diferença. Então, nesse jogo contra o Fortaleza, num histórico recente, das últimas vezes que o Fortaleza recebeu o Atlético na sua casa, desde 2003, o Fortaleza só venceu 2 jogos. Então, assim como o Corinthians lá em Curitiba, o time do Atlético Mineiro tem uma superioridade boa quando vai visitar o Fortaleza no Castelão, pelo menos das vezes que o Fortaleza jogou no Castelão, né? 3 vitórias do Galo aqui e o restante foram empate. Então é complicado. Dá para pesar o fato da Libertadores, mas será que eu não posso também olhar para o lado do histórico, para o desempenho do Galo? O fator dele ser um excelente visitante? Tudo isso você tem que cotar na sua precificação e no seu planejamento. Se você é um trader, vamos até olhar um pouquinho aqui do PDF de apoio para ver se a gente tira alguma informação também. Olha só, o Galo saiu na frente em 40% dos jogos, assim como o Fortaleza, ou seja, um excelente visitante, mas não tem tanta imposição no início do jogo, pelo menos é o que demonstra aqui. As duas equipes ficaram sem sofrer gols em 60% dos jogos, as duas equipes falharam em 40% dos jogos, números muito parecidos, tá? O primeiro tempo do Atlético me parece levemente superior, porém, apesar de ter o dobro de vitórias do Fortaleza, também tem mais derrotas, e o segundo tempo também me parece muito próximo às duas equipes, tá? Me parece algo muito parelho e é por isso que o mercado ele tá indeciso. Se você é trader, talvez você tenha condição de explorar melhor esse jogo do que um punter, porque tem vários fatores extras que vão fazer com que o punter tenha dificuldade de precificar esse jogo. Alguém vai levar em consideração o mando, alguém vai levar em consideração a boa fase do Atlético fora de casa, outras pessoas vão levar em consideração o fato do Atlético Mineiro ter esse jogo contra o Libertad chegando. Então a precificação vai ser sempre muito complicada. Para você que é trader, como você vai acompanhar o que está acontecendo no jogo e vai comprar só os momentos, é muito mais fácil. Então venha para esse jogo sem viés, ou seja, sem nenhum tipo de preconceito estipulado e deixa o jogo te mostrar. Se o Fortaleza for jogar de uma maneira mais agressiva, tentando se impor, você pode tentar trabalhar contra o Atlético Mineiro caso o Atlético não jogue, por exemplo, o Hulk. O Hulk foi poupado para Libertadores. Ou então o Hulk está suspenso porque tomou algum cartão contra o Fluminense. Ou então o Atlético Mineiro está sendo neutralizado nos contra-ataques, está focado ali em proteger, em somar ponto fora de casa porque ele não quer se desgastar tanto para o jogo na Libertadores. Você pode ir explorando isso ao longo do jogo, tá? Não vou trabalhar contra o Galo porque o Galo tá muito forte no contra-ataque, ou então tá um jogo lá e cá, eu vou ficar de fora do mercado. Beleza. Esse jogo é um jogo pro live, não traz viés, você vai conseguir trabalhar bem, tá? Se você é punter, eu tenho tendência a respeitar essa boa campanha do Atlético Mineiro fora de casa, tá? E se eu for trabalhar ou te indicar alguma coisa a favor do Fortaleza, eu sempre vou pensar numa dupla chance, tá? Com essa cotação do Fortaleza, você pode pensar numa dupla chance, ou seja, o Fortaleza ou o empate. O empate não é um resultado ruim pro Galo, porque ele vai continuar tendo uma boa campanha fora de casa, vai somar ponto. Teoricamente, vai chegar vivo e forte pro jogo da Libertadores, né? E na minha opinião, não é um resultado ruim pro Fortaleza também, caso ele empate, porque historicamente
geralmente o Galo costuma complicar a vida do Fortaleza. O dupla chance está pagando aqui em torno de 1,40, pode ser uma boa opção. Você pode talvez explorar alguma coisa no handicap asiático. Eu confio na vitória do Fortaleza e se der empate eu quero que a minha aposta seja anulada. Então você prefere aqui o handicap 0, né, que é o famoso DNB, é o empate anula, tá próximo aqui de 1,70. Eu quero o menos 0,25 ou mais 0,25 do Fortaleza. O mais 0,25 significa que se o Fortaleza empatar o jogo você ganha metade. Ou não, eu acredito na vitória do Fortaleza e eu quero ser um pouco mais agressivo. Então você pode pegar o menos 0,25, que aí você perde metade se o jogo terminar empatado. Fica a seu critério, tá? Eu gosto desse mais 0,25, que vai te pagar metade se o jogo terminar empatado. Eu gosto do dupla chance, que vai te dar dinheiro se o jogo terminar empatado, total, né? Pelo menos o total da cotação. E não acho ruim também esse DNB, tá? Mas aí vai da precificação de cada um. Como eu sempre gosto de falar para vocês, eu como punter sou um aprendiz. Então estou sempre tentando ajudar você a criar o seu cenário, a precificar a sua aposta, mas o meu trabalho principal sempre será o trade, tá? Então para mim esse jogo é mais tranquilo porque basta eu assistir e tentar identificar boas oportunidades para poder aproveitar. Opções de jogos extras para você fazer nesse sábado. Se você gosta de acordar cedo, 7 horas da manhã, o Sunfresh Hiroshima contra o Yokohama Marinos. Trouxemos o Yokohama Marinos há um tempo atrás para trabalhar. Foi uma equipe que venceu por 4-3, porém, Yokohama Marinos é um time que dá muita chance pro adversário, tá? Os últimos jogos dele, 6-1, 4-3, 3-2, é uma equipe que tem sofrido gol com alguma frequência, tá? Os últimos jogos contra o Sunfresh Hiroshima, 1-1, 2-1, 3-1, 3-0, 2-0. Então cabe, talvez, pela posição da tabela, eu tenho o Yokohama, que é líder, um dos visitantes mais ok, vamos dizer assim, e o Sunfresh Hiroshima, que tem uma boa campanha dentro de casa e que, no geral, tem a 5ª colocação. Cabe, talvez você trabalhar alguma coisa para gols, ou, quem sabe, se você é um pouco mais ousado, uma possibilidade de um ambas marcam. O mercado está dando uma cotação muito esmagada aqui, 1,47 é muito baixo, tá? Aí eu já ficaria mesmo com o mercado de gols, principalmente no live, tá? Às 7h30 na Coreia do Sul, inclusive Coreia do Sul que, vacilou contra El Salvador. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, foi justamente nessa manhã de terça-feira, uma expectativa do Heung-min Son entrar em campo. Ele entrou em campo quando a equipe dele vencia por 1-0 e tomaram um empate numa bola parada vadia no final do jogo. Brincadeira, né? Complicado. Enfim, eu não trabalhei ainda esse ano o Ulsan Hyundai, que é o líder do campeonato coreano, né? Sul-coreano. Tem 14 vitórias em 18 jogos, um dos melhores mandantes, invicto, o único invicto dentro de casa, vai pegar o Daegu. E essa cotação de 1,55 pode ser interessante, talvez, né? Um menos 0,25, talvez mesmo a vitória seca do Hyundai. Os últimos jogos entre eles, e o Ulsan Hyundai levou a vantagem na maioria, tá? Pode ser um jogo bom para você que gosta de acordar cedo, num sabadão, tá? Eu geralmente no sábado começo cedo, mas aí já é por volta das 8 na Bundesliga 2, quando tinha, né? Inclusive Bundesliga 2 começa final de julho, tá? Vamos fazer contagem regressiva para o retorno dela. Botafogo contra Vila Nova. O Botafogo de Ribeirão pode ser uma boa opção, tá? O Vila Nova eu trouxe pra gente trabalhar contra o Sport. A gente colocou ali um handicap mais 1 no Vila Nova, devolveu com a vitória do Sport por 1-0. O Vila Nova tem uma excelente defesa, pode ser um jogo bom para correção de preço no trade, pode ser um jogo bom talvez para um dupla chance do Vila Nova, tá? O Botafogo não é bobo também, mas o Vila Nova é muito forte fora de casa. Quem é forte fora de casa também é o líder Novo Horizontino. Acho que também vale a pena a gente dar uma chance aqui para esse jogo, que acontece às 18h15. O Novo Horizontino tem a melhor campanha da competição, fora de casa a segunda melhor campanha, só tomou 3 gols, marcou 10, só tem uma derrota. E no geral a Tombense está em 18º e dentro de casa a Tombense tem apenas uma vitória em 6 jogos. Olha, pode caber alguma coisa também aqui no dupla chance Novo Horizontino. Pode ser interessante, hein? No trade também acho que não fica tão ruim para você explorar. À noite, Lanús e a equipe do Tajeres, duas equipes bem posicionadas no campeonato argentino, o segundo colocado contra o quinto. Fora de casa, o Tajeres tem uma das melhores campanhas, marcou o dobro de gol que sofreu, e dentro de casa o Lanús também só teve uma derrota, e olha como tá bonito essa grade aqui do Lanús, muito bonito. Acho que pode ser um bom jogo também para você trabalhar por aqui. E por último, Cruzeiro e São Paulo, um jogo pegado. Não sei quanto é que foi o jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense no Morumbi, nem quanto é que foi o jogo do Cruzeiro com o Fortaleza no Mineirão. Eu imaginei vitória dos dois, tá? Pelo menos no cenário que a gente criou aqui. Não sabemos, tá? Mas um jogo muito difícil. O Cruzeiro tem um grande rival aqui, além do São Paulo, que é o gramado, né? O gramado do Mineirão, meu Deus do céu. Pelo visto, esse jogo vai ser no Mineirão. Não sei como é que tá o gramado, se já melhorou, mas estava muito ruim
nesses últimos jogos. O Cruzeiro não joga um futebol ruim, como a gente já comentou, tá faltando pro Cruzeiro talvez um homem-gol, um goleador ou um pouco mais de sorte, e o São Paulo muito bem com o Dorival, mesmo tendo ali aquelas derrotas para Palmeiras, pro time do Grêmio, ainda continua sendo um time muito bem treinado, tá? Pode ser um bom jogo para correção de preço. Em relação a punch, eu não vou te indicar nada, tá? Para mim é um jogo muito, muito parelho, beleza? Mas é uma boa opção de trabalho por aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E agora, antes de você sair do vídeo, se você puder deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, vai ser um grandíssimo prazer. Não esquece, pausa na temporada europeia, aproveita para fazer o meu curso aqui, telboss.com, para você aprender um pouco mais sobre trade gratuito. Vai lá na aba Prêmios, participa das premiações diárias de Pix, de bancas, de acessórios. A Betfair tá me mandando mais um kit de acessórios para sortear para vocês todos os meses. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia de sempre, fica com Deus e até domingo.